recomeçar, as alegrias vão chegar. Com amor e paz é bom sonhar. Vamos sonhar, realizar e renovar a fé, vencer. Na Educadora a gente faz acontecer. Viver com você, nossa amizade é de verdade. E a nossa alegria é o som que irradia felicidade. 2018, ano da vitória. Na Educadora a gente vai junto escrever a nova história. 2018, mais amor no coração. A Rádio Educadora faz a cada dia nova emoção. É hora de recomeçar, as alegrias vão chegar. Com amor e paz é bom sonhar. Vamos sonhar, realizar e renovar a fé, vencer. Na Educadora a gente faz acontecer. Viver com você, nossa amizade é de verdade. E a nossa alegria é o som que irradia felicidade. 2018, ano da vitória. Com a Educadora a gente vai Junto escrever a nova história. 2018, mais amor no coração. A Rádio Educadora faz a cada dia nova emoção. 2018, ano da vitória. Na Educadora a gente vai junto escrever a nova história. A gente vai. 2018, mais amor no coração. Na Educadora a gente faz a cada dia nova emoção. A cada dia nova emoção. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora no ar, ao vivo e em todas as plataformas. 2.1 com Nani Camargo, Renata Reis e Luiz Biagioni. Oferecimento Gromos Elevadores, de portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igeatel Industrial, Cangaru Steakhouse. Olá, muito boa noite a todos. 8 horas e 15 minutos. Está no ar mais uma edição do 2.1 e Hoje o tema Renata Reis. Hoje somente eu e Renata Reis no estúdio. Excepcionalmente, o Luiz Biagioni não pôde comparecer. Na semana que vem, a equipe completa. Mas o tema de hoje é sobre um ato de amor chamado doação de órgãos. Muito feliz com esse tema, Renata. Boa noite. Boa noite, Nani. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu também, olha, confesso que eu fiquei muito feliz, porque a gente vai conseguir aqui trazer muitas informações, esclarecer muitas dúvidas, não é? É um assunto que é um ato de amor a doação de órgão, mas tem muita gente que ainda desconhece muitas coisas e na hora que pode acontecer com qualquer família, não sabe o que fazer. E às vezes não dá tempo, né? E aí não dá tempo. Então, é muito importante que
nós conversemos, nós falemos sobre esse assunto tão importante. Posso já apresentar Com os certeza, nossos convidados? com certeza. Porque além de muito feliz com o tema, Nani, eu me senti muito honrada em poder receber aqui no estúdio da Educadora, primeiramente, Dr. Marcelo Sena. Ele é coordenador, é longo aqui o nome da função, Nani. Coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Transplante de Tecidos da Santa Casa de Limeira. E é também coordenador do setor de neurocirurgia da Santa Casa. Doutor, muito obrigada por aceitar o convite e vir aqui conversar conosco sobre esse assunto. Boa noite. Queria eu agradecer a oportunidade de estar esclarecendo a população da importância desse ato e trazer informações que são relevantes de como fazer isso, de quantas pessoas podem ser beneficiadas com essa atitude e tirar as dúvidas aí que os ouvintes, porventura, tiverem a respeito do tema. Bom, para completar, né, Renata, a nossa pauta hoje, porque a gente vai falar dessa parte médica, né, que é muito importante. A gente vai falar também da experiência de uma família, né? Uma experiência triste, mas que o final foi realmente um ato de amor. A gente vai falar de uma pessoa que está na fila esperando um órgão e também com um outro paciente, uma outra paciente que já recebeu o órgão e a vida mudou. E que vai contar aí a sua história também para nós daqui a pouquinho ao vivo. E você aí de casa já pode nos mandando perguntas, seus comentários. Dr. Marcelo Sena pode esclarecer muitas dúvidas. E também, Nani, estamos aqui recebendo um casal que tem uma história muito linda e emocionante para contar, que é o Silvio Brito. Silvio, muito obrigada por aceitar vir aqui no estúdio da Educadora, e também a esposa dele, a Kika Brito. Kika, boa noite, obrigada por ter aceitado falar conosco. Obrigada a vocês pelo carinho, né? Doutor Marcelo, que alegria vê-lo aqui, né? Aliás, vamos contar um bastidor aqui, quando a Kika chegou, né? Um forte abraço, bonito, né, Nani? No doutor Marcelo, então foi, assim, emocionante. A gente teve a oportunidade de vivenciar, como vocês falaram, uma história triste, mas que terminou de uma forma humana, de uma forma que eu considero o ato mais sublime de um ser humano, que é poder diante de uma perda tão importante, uma perda que eu falo que é uma dor inimaginável, que é perder um filho, ter a grandiosidade de ter o ato que vocês tiveram. Então, para mim é tão emocionante quanto para vocês estar aqui e poder reencontrar vocês. Que bom. Obrigada pelo carinho. Obrigado, Nani. Obrigada, Renata, né, por esta noite que para nós com certeza será bem especial. Aliás, a gente não anunciou o Samuel, né? Então, eu estava pensando... eu tinha pensado, Nani. Eu tinha pensado em falar depois e tal, mas vamos falar já. Vamos falar já, Vamos falar já, né? Fala, Silvio. Pode contar, Silvio. Boa noite, né? Boa noite, Nani, Silvio. Boa noite, Renata. Boa noite, doutor Marcelo. É uma alegria poder estar aqui com vocês e partilhar um pouquinho dessa experiência que para nós foi excepcional, né? Foi algo que transformou as nossas vidas e que nos deu força para poder estar de pé hoje, né? Foi através desse ato que nós estamos aqui. E recebemos esse grande presente, né, de Deus, que é a gravidez da Kika, né? O Samuel, né, que já está aí, né, no ventre da Kika, e para nós foi um presente maravilhoso, né? Ela já está aí no 4º mês, mostrando que quando a gente é capaz de fazer um ato de amor, Deus, ele olha para cada um de nós e nos dá, né, presentes, né? O nosso grande presente é o Samuel, que está vindo para nos alegrar ainda mais. Muito bem. Renata, vamos começar a falar da parte médica realmente, né? Depois a gente eles vão contar essa história, né? Todo mundo sabe o que aconteceu com o casal Brito aqui em Limeira. Faz quanto tempo? 2 anos e meio. 2 anos e meio, não é? Eles perderam um filho num acidente automobilístico, Sim. né? Mas muitas vidas também continuaram por Com conta certeza. disso, né, Kika? Com certeza.
A gente vai falar sobre isso, mas, Renata, vamos conversar com o Dr. Marcelo Sena para a gente entender como é que funciona esse processo, né? E como está também a situação atualmente? Porque tem toda uma parte burocrática, né? Muito. A gente está falando só do produto final, né? Por assim dizer, mas, assim, tem toda uma etapa que é bem longa, né? Exato. Assim, doutor, quais são as principais dificuldades hoje? Na verdade, vamos começar do início para ser bem redundante. Doutor, acontece um acidente, uma fatalidade. Em qual é o momento de conversar com a família e dizer, olha, o paciente pode ser doador de órgãos? Então, assim, é muito importante, Renata e Nani, a gente esclarecer que todo paciente que entra no hospital, eles têm uma entrevista preliminar. Não que nós achamos que esse doente vai evoluir a óbito, mas é uma situação que pode acontecer. Complicações podem acontecer em coisas muito simples, como em doenças graves, mais comumente em doenças graves. Então, todas as famílias dos doentes que são internados no hospital têm uma entrevista preliminar para saber, em acontecendo alguma situação, se ele é ou não é doador de órgãos. Qualquer paciente. Qualquer paciente. Isso é uma coisa relativamente recente, porque nós não tínhamos uma comissão muito atuante. Então, nós decidimos, até pela importância do tema, treinar a nossa equipe. Esse treinamento foi feito junto à Unicamp, que é a referência do transplante na região de Campinas, de Limeira, toda a macro-região de Campinas. E treinamos durante aí quase um ano uma equipe de enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, para fazerem essa abordagem inicial. Então, essa abordagem inicial hoje é feita com praticamente 100% dos pacientes que entram no hospital. E assim, os órgãos não são todos os pacientes que podem ser doadores. Existem situações específicas que levam o doente a óbito e um órgão especial você pode extrair de praticamente todos os doentes, mesmo depois do óbito, que é a córnea. Então, hoje, o foco principal nosso está sendo a doação de córnea, que junto com o rim, são os dois órgãos mais transplantados no Brasil hoje. Então, nós já conseguimos aí fazer algumas doações, tem sido, cada mês a mês tem aumentado o número de pessoas que a gente consegue para essas doações de córnea. E os pacientes que sofrem ou politraumatismo, ou tumores primários do sistema nervoso, ou intoxicações exógenas, que sejam envenenamento, suicídio, esses pacientes que chegam ao hospital e aí é feito o diagnóstico de morte cerebral, aí sim, esses pacientes são aptos à doação dos outros órgãos. Esses outros órgãos, a pessoa precisa ter perfusão sanguínea, precisa estar com vitalidade. Então, o coração tem que estar batendo. Só que aí o doente tem que ter o diagnóstico de morte cerebral, que é um diagnóstico complexo, envolve toda uma equipe, toda uma série de medidas de avaliações, tanto clínicas como por métodos de imagem, até você dar esse diagnóstico. Ou seja, doutor, não é qualquer paciente que pode ser doador de múltiplos órgãos. Não. Não é. Necessariamente tem que ter a morte cerebral confirmada. Tem que ter o diagnóstico de morte cerebral para ele ser doador dos outros órgãos. Existem órgãos que a pessoa pode doar viva. Por exemplo, o rim. Você tem 2 rins, você consegue sobreviver tranquilamente com um rim. Então, é muito comum pessoas de família que têm compatibilidade, precisam ser feitos exames de compatibilidade, essas pessoas doarem o rim para um ente querido, para uma filha, para uma tia. Aliás, é essa história que nós vamos contar daqui a pouco ao vivo, né, Nani? É uma paciente, doutor Silvio Kika, que ela precisou transplantar, né? Precisou, na verdade, de um rim, e um familiar vivo fez a doação, então, desse rim. Nós vamos contar a história dela daqui a pouco. E, doutor, eu acho que está na questão da constatação da morte cerebral, a dúvida que muitas famílias têm e aí acabam negando a doação de órgãos é porque têm dúvidas e desconhecem essa questão da morte cerebral, ou seja, teve morte cerebral, existe alguma possibilidade da pessoa voltar à vida? Não.
Inclusive, você está autorizado legalmente a declarar o doente como morto. Uma vez constatado, a morte cerebral é um processo irreversível. Não Quanto existe tempo uma pessoa consegue ficar nos aparelhos, com drogas, vivo com morte cerebral? Depende muito do estado clínico da pessoa, mas você não consegue manter esse doente mais do que 24, 48, 72 horas. É por isso que tem que ser tudo muito rápido? Tem que ser tudo muito rápido. Porque o doente só se mantém vivo porque ele está recebendo uma quantidade de medicações para sustentar a pressão, para que o batimento cardíaco esteja numa frequência adequada, oxigenação através de aparelhos. Então, a morte cerebral, você só consegue manter os órgãos do paciente com perfusão e vitalidade por um período suficiente para ser coletada toda a bateria de exames que é necessária para o paciente não ter nenhuma infecção constatada, ver os exames de compatibilidade para onde esses órgãos, uma vez que a família doar, vão ser enviados, porque você retirou o órgão, ele tem que ir imediatamente para o receptor, para a pessoa receber. Ele sai daquele hospital direto para o hospital onde ele vai ser transplantado. Então já tem que ter todos os exames de compatibilidade realizados, tudo, e o receptor no hospital esperando pelo órgão. E em qual momento o médico, a comissão, vai falar com a família e dizer, olha, houve morte cerebral? Na realidade, uma vez que você faz o diagnóstico clínico, você já submete o paciente a um exame neurológico e vê que ele está no que a gente chama de um coma arreflexo ou arreceptivo. Ele não tem nenhum tipo de sinal de função mais do cérebro dele, clínico, constatado através de exame clínico. Neste momento, você se reúne com a família e comunica à família que vai ser aberto o protocolo para investigação e constatação de morte cerebral. Nossa, Nani, acho que é nesse momento... Exatamente, que eu queria saber, né, de vocês dois. Como é que foi, Kika? Eu acho que, assim, a gente pode falar abertamente, a gente sabe que é difícil, mas vocês falam tanto sobre isso e acho que ajudam tantas as pessoas, mães, né, que também estão passando por isso. Não é? Exato. Como é que foi, Silvio e Kika, quando o médico veio dar o diagnóstico do Jonas? Porque, gente, o Jonas, ele não morreu, né, imediatamente, ele passou um período internado e ainda, com certeza, vocês tinham muitas esperanças, né? Na verdade, antes que a gente possa partilhar, né, todo esse contexto, para que fique claro, assim, no dia 20 de junho de 2015, foi aonde iniciou o processo de mudança da nossa história, né, da minha história, da história do Silvio, né, após, né, um acidente. E nesse acidente eu fui para um hospital, o Jonas para o outro. E o Jonas foi realmente para um hospital que pudesse dar esse suporte por aquilo que ele havia sofrido, né, uma intensidade assim mais grave, né? E nós somos assim muito amparados, né, pela Santa Casa. A gente hoje se tornou assim, na verdade, pessoas, né, a Santa Casa tem se tornado para nós assim um suporte, uma alicerce. A gente tem um carinho muito grande na presença do Dr. Marcelo, né, aqui. E o Jonas indo para a Santa Casa, o Jonas ficou internado por uma semana, quase, né, na UTI pediátrica. E depois dessa uma semana, é lógico que havia eu como mãe, como enfermeira, havia uma esperança, porque a vida toda, quase 25 anos na área de enfermagem, eu sempre vi histórias mudando. A minha, eu imaginava que Você sabia que era grave, né? Mas... Sabia que era grave, mas eu já vi tantas situações graves serem transformadas. Então, eu também tive essa esperança, e ela era minha. E ninguém podia tirar isso de mim, nem os médicos, nem ninguém, né? Então, mas a nossa história veio mudar mesmo no dia 26, né, de junho, quando realmente foi constatado aí a morte cerebral. Mas eu me lembro até hoje que, nesse dia, eu lembro que o Dr. Marcelo, e não me lembro quem que estava mais junto, no mesmo dia eram 2 médicos. Um eu lembro que era o senhor, né? Eu acho que era o Dr. Eduardo que estava junto. Isso, e que nos chamou para dar a notícia da morte cerebral. Né? Como foi, Kika, esse momento? Na verdade, acho que até para eles, né? Foi assim um tanto difícil. Estava uma comoção na cidade, né? Sim, a cidade em oração. Foi. E eu lembro até hoje que eles tentaram falar para nós por 3 vezes. Nos chamaram a primeira, já no início da manhã,
e não conseguiram falar, falaram de uma pré-morte cerebral. Mas como enfermeira não existe pré-morte cerebral. Existe realmente alguma coisa. Então, eles estavam realmente emocionados e não conseguiram. Aí tentaram uma segunda vez também, né, naquela comoção. Aí, pela terceira vez, eles conseguiram realmente definir que realmente o Jonas havia entrado em morte cerebral. E amarrado a isso, né, bem, aí nós já estávamos juntos, que aí já veio a conversa amarrado aí a morte cerebral, a possibilidade, né, da doação de órgãos. Ô Silvio, o que foi doado do Jonas? Foi doado as 2 córneas e os 2 rins, né? O coração, já por conta de tudo, né, todo o sofrimento, já as medicações, né, não foi possível, mas as 2 córneas e os 2 rins que foram doados. E para vocês já era algo muito sacramentado, assim. É claro que nessa semana que ele estava internado, acho que nem passou isso pela cabeça, né? Porque vocês estavam... Era aquele... Sempre existe esperança, né? Sim. Total. Sim. E na quinta-feira, né? Foi na quinta, né? Na quarta-feira de manhã, o Jonas, ele deu alguns reflexos, né? E já bocejava, então nós ficamos, nossa, todo mundo ficou muito feliz, né? Porque e muitas já vezes tinha aí o diagnóstico de morte cerebral? Não, ainda não. E então todos nós ficamos muito felizes, os amigos, todo mundo, né? E achar, não, ele vai sair dessa. E na quinta-feira depois, né? Logo de manhã veio a notícia, né? Foi uma noite muito atribulada, né? Com ele. E eu estava junto com ele toda noite, né? Percebi isso, né? E logo de manhã, quando os médicos vieram, né, fazer a visita bem de manhãzinha, já percebeu, né, a morte cerebral dele, detectou alguns problemas e levou ele para fazer o exame lá. Realmente já foi detectado, né? Então, a esperança nossa era imensa, né? O Jonas vai sair dessa, né? Mas... Deus quis de uma forma diferente e nós aceitamos, né? É difícil? Muito difícil. Vocês já tinham pensado sobre doação de órgãos? Vocês já tinham em mente que se acontecesse uma fatalidade, como acabou acontecendo, vocês já estavam preparados? Porque a gente não pensa sobre isso. A gente nunca está preparado, eu acredito nisso. A gente não pensa sobre isso. Acho que por mais que nós conversemos, né, Nani? A gente fala e tal, às vezes as pessoas falam... Aliás, esse é o maior objetivo do tema de hoje, a gente discutir essa situação, né? É conscientizar. Porque pode acontecer com qualquer pessoa. Porque às vezes a gente está conversando, a gente fala assim, eu quero ser doador de órgãos, mas a pessoa se esquece muitas vezes de falar para a família, que é quem vai decidir por ela. Exatamente. Não é? Sim. E assim, vocês já tinham pensado nisso? Como é que foi esse momento, na hora que os médicos chegaram e aí confirmaram pela terceira vez de que havia mesmo a morte cerebral? Como é que foi para vocês, assim? Vocês precisaram de um tempo para dar a resposta? Vocês conversaram? Como é que foi? Nós tivemos, sim, esse tempo. No entanto, que quando é detectado a morte cerebral, o doutor Taqui pode até nos ajudar quanto a tudo isso. É um prazo de 72 horas, né, doutor? De protocolo, né, de abertura. Você tem dependendo muito do que o paciente está recebendo de medicação. Como ele estava sobre o uso de alguns sedativos para diminuir o metabolismo cerebral dele, ou você tem que aguardar o metabolismo dessas drogas até você poder iniciar o protocolo. Então, a diferença entre os 2 exames é de 6 horas e mais um exame de imagem. Mas para ser iniciado o primeiro exame, ele tem que estar livre de qualquer droga sedativa. Então, nós acabamos tendo esse tempo, né, de todos os dias estar indo lá, vendo o resultado desses exames, que realmente, né, olha, não deu certo, realmente ainda mantém a morte cerebral. E havia uma nova conversa, né, nós estávamos pensando o que faria. Então, nós também tivemos esse tempo até mesmo de espera, né, bem, até nós podermos irmos para casa e conversarmos sobre, né, o assunto. Para mim, na verdade, como enfermeira, assim, eu sabia que realmente nesse prazo não haveria possibilidade da volta. Mas a minha fé como mulher, como mãe, como mãe acima de tudo, e tenho uma fé assim muito grande em Deus, por mais que o doutor falou, né, que realmente é irreversível.
Mas para a família e nós, como pais, havia ainda essa última esperança. Mas como enfermeiro, eu também, na razão, eu sabia que realmente morte cerebral não teria esse... Passou aquela coisa assim, não, eu não quero, espera mais um pouco, não vamos mexer ainda nos órgãos, porque quem sabe, ele, né, a família fica nessa. Com certeza. É normal, como família, É uma dor né? muito grande, Sim. né, que tá ali. Mas nós tivemos esse tempo, né, de pensarmos, e quando realmente foi fechado o protocolo da morte cerebral, realmente nós já havíamos tido esse tempo de partilha em casa e da decisão. Então, foi fechado o protocolo e a nossa decisão foi realmente foi junto, né? Então, não foi tão difícil assim para nós, por conta da nossa fé, dos nossos sonhos, daquilo que nós acreditamos, de saber que realmente outras pessoas, né, que o Jonas realmente não ia morrer, né, ele ia continuar vivo em outras pessoas, e a gente não sabe, né, quem são, né, essas pessoas, mas hoje a gente sabe que são 4 pessoas que realmente vivem, né, aonde possam estar, vivem realmente essa nova vida, essa nova transformação. E isso para nós gera uma tranquilidade, uma paz muito grande, muito grande. Eu acho que da nossa parte, como família, seria legal fixar isso. A importância desse depois, o que causa na família essa tranquilidade, essa satisfação de realmente permitir que outras pessoas vivam através de um pedaço seu. O real, acho que agora a gente tem que tocar no assunto dessa parte burocrática, né? Porque, doutor, tem famílias que não permitem, é isso. Não é? Exatamente. Porque tem uma pergunta aqui, a Rosa, ela está dizendo no nosso Facebook, por que não temos direito de decidir sobre o nosso próprio corpo, deixando o desejo registrado de doar, né? Daí isso também é possível, a gente tem que falar sobre isso também, né? Tem como já facilitar, né, esse procedimento, a parte burocrática da coisa, né? Houve um tempo em que você deixava isso na sua carteira de identidade. É verdade. Não existe mais isso, Não, né? isso foi abolido. O problema é que se essa pessoa deixa isso escrito e a família não concordar, como que as pessoas no hospital, os médicos, vão ter acesso a isso? É verdade. Você não tem como acessar um documento que o paciente deixou na casa dele, Que é na só a família que vai responsabilidade, levar, né? quem vai levar é a família. Então, por isso a decisão final sempre é da família. E é por isso que todo o enfoque nosso é em conversar com a família e tentar sensibilizar a família. E, assim, eu acho muito importante esse tipo de discussão, porque isso já está provado no mundo todo. Os países que têm o maior número de doação de órgãos são os países que investem mais na propaganda, na divulgação. Quanto mais isso fizer parte do cotidiano, do dia a dia, essa discussão, fomentar essa discussão no dia a dia das pessoas, mais isso se torna um assunto cotidiano. Um assunto que não choca, um assunto que as pessoas vão... A quebra de um tabu, né? Exatamente. Então, a gente vê países muito desenvolvidos com baixos índices de doação, porque não tem campanhas maciças de divulgação. E países não tão desenvolvidos com taxas altíssimas. Por quê? Porque investem maciçamente nisso. Então, eu acredito que esse tipo de programa, esse tipo de discussão é fundamental para que as pessoas se conscientizem. É uma discussão, é um tema que tem que estar presente no dia a dia de todo mundo, porque a morte é a única certeza que nós temos na vida. É isso, doutor. E, doutor, a Kika e o Silvio, né, acabaram de contar como foi a abordagem, né, e o quanto esse momento deve ser muito e muito difícil para as famílias. Mas, assim, e para os médicos? Como é esse momento, doutor? Eu sei que vocês passam por capacitação, eu falo que etc. a medicina ela traz recompensas para a gente. Você poder receber um obrigado, um abraço, um carinho de um paciente que você pôde salvar a vida é uma coisa que não tem como descrever. Assim como você ter que passar por uma mãe, você, principalmente eu sou pai, que aquele filho dela está numa situação irreversível, é uma coisa que te agride como ser humano, te agride como pessoa. Então é muito difícil, é muito doloroso. E passar por isso várias vezes, né? Várias Porque vocês vezes. Assim, passam eu já tive
sim, oportunidade de assistir as manifestações mais impressionantes Diversas, de pessoas terem realmente um ataque, um desequilíbrio emocional, não suportarem a notícia. Como uma mãe em São Paulo, esse é um caso que eu não me esqueço, é muito emblemático, que nós noticiamos, era um filho dela, tinha 18 anos. A hora que nós demos a notícia, essa mulher levantou, mas ela levantou as duas mãos para cima e falou com fé, com convicção: meu Deus, obrigado por 18 anos de alegria. Olha só. Nossa, Uma arrepiou. pessoa, para ter uma grandeza assim, espiritual, da perda de um filho, que eu falo que eu acho que é a maior dor que um ser humano pode passar, conseguir ainda agradecer a Deus, essa pessoa realmente ela está num nível espiritual muito elevado, assim como eu admiro demais a atitude de vocês. Então é difícil, é sofrido, ela percebeu no dia o quanto isso mexeu com todos no hospital, com a equipe médica, com a equipe de enfermagem. Realmente nós tivemos muita dificuldade até a gente sentar, nós tivemos que ter a convicção, examiná-lo, ver que não tinha realmente mais sombra nenhuma de reflexo, para poder chegar e falar: olha, vamos abrir o protocolo, porque infelizmente o Jonas apresenta sinais clínicos de morte cerebral. E uma coisa interessante, só relembrando esse momento, acho que um dos médicos era pai de um amigo do Jonas, que estudava com ele no colégio. E o filho, né, que eles gostavam muito do Jonas no colégio, foi até o pai e pediu: pai, salva o Jonas. Então imagine essa situação, né, pro profissional, né? Foi um caso assim que também mexeu bastante com a gente, né? E a gente percebeu realmente essa dificuldade, esse carinho, né, que eles tiveram para conosco. Nossa. Toda a equipe, na verdade, né? Assistente social, os médicos da UTI pediátrica, o quanto eles foram, assim, amorosos em cuidar de nós. Porque eu acho que os profissionais, por mais que eles vivam, né, convivam com essas situações diariamente, eu acredito muito que se colocam no lugar, não é, do paciente. Eles veem o sofrimento da pessoa. Acho que não tem como ser diferente, né? Sim, eu lembro a Claudinha na época, né? Não sei se ela... Assistente social, não sei se ela ainda está hoje, né? Tá lá, e ela que abordou isso em nós. Então foi um carinho, um amor muito grande. E não foi com a Kiki, o Silvio, foi provavelmente é o carisma dela, é o que faz, é o trabalho, né, que eles fazem. Então não foi assim duramente: olha, vocês têm que doar, vocês têm que fazer, né? Eu acho que isso foi muito gostoso da gente conseguir decidir dar os próximos passos, né? Nós como pais buscar essa decisão. Eu acredito, poder... né, que a abordagem ela deve fazer toda a diferença nesse momento que já é muito difícil para as famílias. Quero aqui lembrar que o Dr. Marcelo Sena está aqui conosco. Para quem ligou o radinho agora, ou ligou, olha, eu tô ainda nas antigas, gente. O nome porque, do Dr. Marcelo, né? Sena, também conosco aqui Silvio Brito, aqui Cabrito. Nós estamos, então, debatendo sobre doação de órgãos. E, Nani, nós temos já várias perguntas aqui, já pode ir Com certeza, a gente já consegue chamar a Daiane, Gustavo, ainda não? Daqui a pouquinho, então. A Daiane Empinotti também faz parte da equipe e ela vai ler aí as nossas redes sociais, só que, ó... Tá bombando, hein, Renata? É um assunto aí que as pessoas estão sensibilizando. E que bom, eu fico dando parabéns. Particularmente muito feliz que esse assunto, que hoje o programa está bombando, assim como os outros, porque, como o doutor disse, como a Kiko, o Silvio disseram, é importante que nós falemos sobre o assunto, porque por mais que a gente ache que pode estar preparado para alguma situação parecida... Ninguém está preparado para isso, né? Para ouvir de um médico, né? Que você está perdendo alguém que você ama muito, né? Mas, Renata, vamos antes, a gente vai ouvir agora o depoimento do Lúcio. O Lúcio, ele mora em Engenheiro Coelho. E ele está na fila de transplantes. Eu conversei com ele, né, ontem, a gente gravou uma entrevista com ele, e ele precisa de um pulmão novo por conta do tabagismo. Então, vamos ouvir primeiro o depoimento dele, depois eu queria saber do doutor essa questão da negativa, né? Porque a gente está falando sobre isso justamente porque ainda tem esse tabu, né? Porque muitas pessoas ainda não querem doar, não leem sobre isso, não são informadas sobre isso. E aí tem essa pessoa como o Lúcio,
que a vida dele depende disso, né, Renata? A fila é enorme, aí o doutor vai poder falar melhor sobre isso, mas numa reportagem da Agência Brasil, que fala inclusive sobre novos critérios para doação de órgãos, o doutor vai falar daqui a pouco também, diz que atualmente há cerca de 40 mil pessoas na fila de espera por um órgão, Nani. Então, você imagina a quantidade de pessoas que dependem de doação de órgãos para que elas sobrevivam, tenham uma melhor qualidade de vida. E é o caso do Lúcio, é um desses 40 mil aí na fila, então, de espera para um órgão. Então, vamos ouvir, então, a entrevista que eu fiz ontem com o Lúcio, contando, então, esta história. Muito bem, nós vamos conversar agora com o Lúcio Aparecido Ferreira da Silva. Ele tem 56 anos, ele é morador de Engenheiro Coelho, produtor de mudas, que há 2 anos recebeu uma notícia a respeito de um problema grave nos pulmões. Ele tem enfisema pulmonar por conta aí do tabagismo e hoje ele precisa de um pulmão novo, precisa fazer então o transplante de órgãos. Lúcio, muito obrigada por sua entrevista à Rádio Educadora. Eu quero que você conte a sua experiência. Quando você recebeu essa notícia, como é que foi? Porque você realmente hoje tem sérios problemas de saúde. A gente estava conversando, né, fora do ar, e sobre as restrições mesmo que você tem no seu dia a dia por conta desta doença. Então, conta essa experiência pra gente. Olha, eu fiquei sabendo do problema há uns 3 anos e meio a 4 anos. E foi na Santa Casa, eu estou entrando da Santa Casa, eu fiquei sabendo ali, né? E de lá para cá, minha vida tem sido inferno, quer dizer, de casa para o hospital, do hospital para casa, né? Fico quase 24 horas no oxigênio. Então, uma vida complicada, uma vida só o transplante mesmo para resolver. Tá, e essa questão de ficar na fila mesmo, né? É realmente uma ansiedade? Porque você pode receber um telefonema a qualquer hora? Ou você sabe que tem outras pessoas na fila? Você tem uma noção de quando pode acontecer o transplante para você? Olha, tem bastante pessoa na fila. Eu posso receber um telefonema a qualquer momento, né? Então, a gente tem que estar preparado para receber o telefonema. Receber o telefonema, a gente tem que correr para o hospital, né? Tá, e hoje a gente sabe que tem muita desinformação em relação ao transplante, né? Muita gente, infelizmente, né, Lúcio, ainda tem essa restrição, esse medo de doar os órgãos, porque isso precisa de uma autorização, né, da família, ou o doador, né, a pessoa em vida, ela já pode, enfim, deixar avisado, né, que é doadora de órgãos. Então, se todas as pessoas se conscientizarem desse ato de amor mesmo, né, eu acho que a fila ia diminuir muito, né? Acho não, tenho certeza, né? Com certeza. Precisava ter mais conscientização por parte da mídia, por parte dos hospitais, né? Porque um doador pode salvar 8 vidas, né? Porque não só eu sou de pulmão, mas pode ser rim, fígado, pâncreas, coração, né? Então há muita desinformação com relação a isso. E a família também tem medo, né, de fazer a doação. Mas, como a pessoa já está morta, no caso, né? Então os órgãos podem ser doados, né? Tem que quebrar esse tabu, né, que existe hoje. Agora, inclusive, falando do meu caso, eu não sei de outro órgão, né? Mas de pulmão, até que existe transplante de pulmão, aqui em Mineira, os médicos também não falam. Eu fui descobrir que transplanta pulmão em São Paulo. Então está faltando informação aqui na região. Eu acho que tem muita gente, como eu, precisando do transplante, que não sabe que existe o transplante também. Então quer dizer, se você for chamado, a cirurgia não acontece, por exemplo, na cidade mais próxima de Engenheiro Coelho, que seria Limeira, a cidade que teria aí mais estrutura para fazer esse tipo de cirurgia. Você teria que ir para São Paulo, é isso? Sim, eu estou na fila em São Paulo. Que aqui pulmão é só em São Paulo que faz mesmo. No Albert Einstein e no HC.
Entendi. Bom, Lúcio, eu quero que você deixe, então, a sua mensagem final. O programa de hoje é sobre doação de órgãos, né? A gente está contando aí várias experiências emocionantes de pessoas que já receberam um órgão novo, um coração novo, um fígado novo, e também de familiares que aceitaram a doar os órgãos dos seus entes queridos que partiram, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, porque com certeza o seu sonho hoje é ter uma vida mais saudável, né? Uma vida normal em relação à sua doença. Você tem 56 anos ainda e precisa do pulmão, né? Com certeza. A mensagem que eu deixo é que as pessoas se conscientizem que a doação de órgãos, apesar da dor, da perda de um ente querido, mas a doação do órgão vai salvar muita gente, né? A pessoa não sabe o sacrifício que é, a dor que é, quão terrível é estar na situação que a gente está, né? Eu já vi muitos transplantados de pulmão, coração em São Paulo, que agora já está levando uma vida normal. Sabe por quê? Porque teve uma pessoa que doou, né? Uma família que fez a doação e deu a qualidade de vida melhor para essa pessoa. Muito bem. Eu acho que a família se conscientiza, né? E os hospitais também orientam essa família a fazer a doação. Muito bem, Lúcio. Muito obrigada, viu, por seu depoimento. Muita sorte para você, que você receba essa notícia logo, ok? Estamos aqui na torcida por você. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada ao Lúcio, muito obrigada à Cíntia também, Cíntia Ferreira, que nos ajudou, né, Exatamente, Renata? Brigadão, Cíntia, um abraço a você, ela sempre nos acompanha, Nani. Ela está aqui acompanhando já. E emendando, então, esse assunto sobre espera, doutor, a gente imagina também a angústia que seja dos pacientes, né, que entram para a fila de espera por um órgão. E o Lúcio, ele aguarda um pulmão. Ele até tinha conversado com a Nani, dito que pulmão é mais complicado. Ele, na fila de espera, sabe, né, dessa problemática. Doutor, a fila de espera, ela é única? Uma pessoa, quando ela recebe o diagnóstico de que ela precisa de um órgão, a fila é única? Como funciona? Ela é única, é centralizado isso para até facilitar as várias regiões que são responsáveis pela captação poderem, porque essas pessoas doadoras, elas vão precisar de exames de compatibilidade. Então tem que haver um banco de dados onde esses exames estão disponíveis para quem for fazer a captação, ver a compatibilidade desse órgão, respeitando evidentemente uma fila, e acionar essa central entrar em contato com o receptor. É uma fila nacional. Nacional. Ou seja, é muito complexo, né? E tem que ser tudo muito rápido também. Rápido, organizado, uma logística, por isso que tem que ser uma equipe altamente especializada e treinada. E o Brasil tem estrutura para isso? Para trazer um coração, sei lá, lá do Acre, isso acontece? Trazer um órgão de tão longe para São Paulo, por exemplo? Inclusive, há pouco tempo, o presidente da República, o presidente Michel Temer, ele disponibilizou um avião da FAB só para fazer esse transporte. Então, dependendo da região, você consegue hoje acessar muito mais fácil. A informatização, né, com o advento da informática, isso ficou muito mais fácil hoje você ter comunicação entre os vários locais. Hoje você tem uma internet, mesmo em locais muito distantes, muito fácil acesso. Então, hoje nós temos um banco de dados nacional disso, central. Se eu não me engano, a central principal é em São Paulo. E de lá, inclusive São Paulo hoje detém um hospital que faz o maior número de transplantes renais no mundo, que é o Hospital do Rim e Hipertensão, pertence à Escola Paulista de Medicina. É hoje o hospital que mais faz transplante de rim no mundo, não é no Brasil, é no mundo. Então, assim, é um país que tem um know-how de transplante, de toda essa logística aí, desse treinamento que precisa ser dado à equipe para fazer a captação. O que, na minha opinião, falta ao Brasil são campanhas maciças de informação e de discussão a respeito do transplante. Para que esse tabu, para que essa coisa do transplante não seja uma coisa falada só nesses momentos, e sim seja um assunto do dia a dia. É como falar, hoje no Brasil, se você perguntar Sérgio Moro,
dificilmente um brasileiro não conhece, não ouviu falar. Por quê? É verdade. Aquilo está sendo bombardeado maciçamente todo dia pela mídia. Se você fizer isso em relação a transplante e a várias outras situações que a informação pode trazer um benefício muito grande, você consegue quebrar essas barreiras e fazer com que as pessoas tenham consciência da importância disso. Muito bem. Renata, muitos comentários aqui. A gente vai ler na sequência. A gente vai para o intervalo agora? Pode ser? Quer que faça um comentário, leia um comentário ou outro? Vamos ler alguns comentários também? Tem aqui da Kika, do Silvio Brito. E no WhatsApp, viu, Renata? Você pode mandar mensagens também. Muitas mensagens estão chegando pelo Facebook, mas no nosso WhatsApp, Renata, olha só. A Bernadette Gropo está dizendo boa noite, meninas e convidados. Ela mora na Boa Vista. Ela está dizendo que ela e o marido dela, que chama Aguinaldo, eles estão ligados no programa e que eles já avisaram os familiares, viu? Se acontecer um acidente, morte cerebral, enfim, que eles querem ser doadores de órgãos. Então, e um abraço também para o Carlos Patrício, que nos acompanha toda terça-feira. Carlos. Olha, a Rosa Barreira está dizendo aqui, falta divulgação mesmo. Eu mesma não sabia que com a morte cerebral, o tempo era tão pequeno assim para os órgãos. Então, mais uma ouvinte, então, que teve esse esclarecimento. A Maiara Singh Diório. Aliás, um abraço a Maiara, que sempre contribui conosco. Ela é assessora da Santa Casa. E, aliás, a Larissa, não é, Nani? Larissa que está nos acompanhando. Vocês não estão vendo, mas ela está no cantinho ela aqui. Ela está no cantinho aqui. Ela começou na assessoria de imprensa da Santa Casa e também fez um trabalho bem bacana, não foi, Nani? Você que acompanhou? Foi. Ela com a Paula Moraes... Aí, jornalista indo para o mercado, né, saindo da faculdade, e eu acompanhei o trabalho que elas fizeram, foi muito legal, né? Inclusive, elas entrevistaram também a Kika, o Silvio, o doutor Marcelo. Foi um trabalho emocionante, parabéns, viu, a Larissa e também a Paula, porque elas pegaram um tema muito sensível e conseguiram aí dar o recado que é preciso fazer. Com certeza, TCC foi 10, né, no ISCA Faculdades. Parabéns. Foi uma nota boa. Parabéns pelo trabalho. O Márcio Burati também mandou parabéns pelo programa e um grande abraço ao Silvio e à Kika. O Rodrigo Ruivo Meira diz, na minha opinião, tem de fazer uma lei que regulamenta obrigatoriedade à doação de órgãos para salvar vidas e assim diminuir riscos de infecção hospitalar e diminuir vagas nos hospitais. Mas isso nunca vai acontecer porque tem uma questão religiosa, né, Renata? A gente pode até fazer isso num outro debate também, mas a gente sabe que é difícil, né, doutor? Eu não acho que seja questão nem religiosa, eu acho que entra muito na questão da liberdade. O direito individual, escolha, né? Aí já é uma questão constitucional. A pessoa tem que ter liberdade, assim como a família, para decidir sobre... Ela pode não querer e pronto, ela não tem que dar explicação. É um direito dela, exatamente, é um direito dela. Perfeito. Por isso que essa lei dificilmente não tem como. Vai vingar. Como eu falei, muito melhor que a lei é você sensibilizar as pessoas, conscientizar as pessoas da importância. Porque uma fila de 40 mil pessoas, nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Se isso fosse uma coisa com conscientização maciça, essa fila você zeraria em pouco tempo. Olha só. Inclusive aqui em Limeira nós temos uma lei, né, exato, que foi aprovada no ano de 2015, após a morte do Jonas. Porque em 2015, é isso que o doutor está falando, é muito importante essa divulgação. O Jonas foi o único doador, segundo a Claudinha, em 2015. O único em Limeira, né, doador. E a Câmara Municipal, então, fez uma lei, né, que foi uma lei, inclusive do vereador Newton, a lei número 5.570, que é a Lei Jonas Brito. O que diz a lei, Silvio? A lei é para incentivo de doação de órgãos. Então, a prefeitura tem que fazer campanhas, a prefeitura, né? E a Câmara Municipal. Elas têm que fazer campanhas, né? Uma lei na cidade e obrigatoriamente tem que ser executada. Ela tem que fazer durante o ano e ela é contínua o ano todo. Campanhas para essa questão da doação de órgãos. O incentivo, né? O incentivo, né, da doação de órgãos. Tem mais mensagens, Renata? Tem várias aqui, mas eu gostaria de perguntar ao doutor, o que a gente faz agora? A gente vai para o comercial, depois a gente volta perguntando, fazendo mais um monte de perguntas para todo mundo? Vamos ao comercial, porque na volta também a gente vai falar dos nossos patrocinadores, dessas pessoas importantes que ajudam esse programa a estar no ar, né? É verdade. Então o intervalo é muito rápido, não sai daí que a gente volta. Daqui a pouquinho tem mais 2.1 para você.
Meu querido amigo, minha querida amiga, eu sou o Padre Danilo e estou aqui para lhe convidar para o nosso encontro, das 9 às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Educadora. Será uma felicidade tê-lo conosco. Sintonize, nos acompanhe e nos dê a graça deste encontro. No Facebook da Educadora, você sabe tudo o que acontece em Limeira. É informação em tempo real. Todo dia, a qualquer hora do dia. Aconteceu, tá no Facebook da Educadora. O melhor conteúdo do Facebook, com textos e vídeos exclusivos. É só acessar e curtir facebook.com/educadoraam. Educadora, muito mais que rádio. Muito mais que rádio. Educadora. Oi, amiga! Oi, que lindo seu novo elevador, hein? Lindo mesmo. E não é só isso. Ele é muito econômico, é o mais moderno que eu encontrei. Tem uma assistência técnica de primeira e em tempo integral. E é fabricado com tecnologia de ponta aqui mesmo em Limeira. Nossa, que ótimo! E não é só isso não, amiga. Minha vida em casa ficou muito mais fácil depois que adquiri um elevador Gromos. Muitas das minhas tarefas domésticas ficaram bem mais simples. Não preciso mais ficar subindo e descendo escadas o tempo todo. E agora tenho mais tempo para dedicar à minha família e ao meu lazer. Perfeito, amiga. Vou comprar um igualzinho. Será que eu vou pagar caro? De jeito nenhum. A Gromos facilita o pagamento para você, parcelando o valor em várias prestações e de várias maneiras. Será que eu vou ter que esperar meses para receber meu elevador? Não! Seu elevador será entregue em até 30 dias. Maravilha, então já decidi. Minha vida e minha casa merecem um elevador Gromos. Isso mesmo, amiga. A gente merece mais. A gente merece Gromos. Gromos Elevadores. De portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Acesse gromos.com.br. No Facebook da Educadora, você sabe tudo o que acontece em Limeira. É informação em tempo real. Todo dia, a qualquer hora do dia. Aconteceu, tá no Facebook da Educadora. O melhor conteúdo do Facebook, com textos e vídeos exclusivos. É só acessar e curtir facebook.com/educadoraam. Educadora, muito mais que rádio. Muito mais que rádio. Educadora. Voltamos a apresentar, ao vivo e em todas as plataformas, 2.1. Oferecimento Gromos Elevadores. De portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igeatel Industrial. Cangaru Steakhouse. Muito bem, estamos de volta com o 2.1 desta terça-feira e o tema doação de órgãos. Mas antes a gente vai falar do Bistrô Terroir, porque já está dando muita fome, muita sede. E eu com a Renata hoje sairemos daqui, iremos comer no Bistrô Terroir. Amanhã a gente vai no outro restaurante, mas aqui a gente vai, saindo daqui hoje. Nani, eu super... Né, já topou, né? Tá topado. Já avisou o Binho? Já avisei todo mundo lá em casa. Muito bem. Ah lá, você está vendo imagens do nosso programa que nós fizemos diretamente do bistrô. Vai ter mais, viu, gente? A gente falou de vinho, falou de gastronomia, enfim. Olha, e comemos pra caramba, claro. E você sabe, né? Você que é fã da alta gastronomia e do que há de melhor na culinária mundial, então você precisa conhecer o Bistrô Terroir. Trata-se de um espaço reservado para os amantes de sabores e texturas, também uma ótima refeição. Curta um momento gastronômico com uma deliciosa culinária contemporânea, na companhia de um bom vinho. A adega do Bistrô Terroir conta com os rótulos mais requintados e também para todos os gostos. Além disso, o Bistrô Terroir oferece um espaço super aconchegante para um almoço de negócios com os amigos ou, claro, com seu par perfeito. O Bistrô Terroir fica na Rua Alferes Franco, 946, no centro. No Facebook, Bistrô Terroir. O telefone é 3702-1862. Mais informações sobre o Bistrô Terroir na nossa página do 2.1 no Facebook.
Didi estava ali na telinha, está nos acompanhando também. Um abraço ao Dani. Didi Piscinin, viu? Um grande abraço a ele. Didi que também acreditou nesse projeto. É verdade, né, é verdade. Agora nós vamos falar da Gromos. Os tempos mudaram e os elevadores domésticos não são mais simplesmente um luxo para poucos. Os elevadores estão se tornando mais e mais uma adição prática à sua casa ou empresa. Ter um elevador instalado pode adicionar valor significativo à sua propriedade. É um investimento para quem olha para o futuro. A Gromos fabrica seus elevadores com as tecnologias mais seguras e confiáveis da indústria. Gromos Elevadores, de portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Visite gromos.com.br. Muito bem, agora a gente vai conversar, Renata, a gente vai ouvir um relato, né? A gente está aqui com a Kika e com o Silvio, que contaram a experiência de ter autorizado a doação de órgãos do filho. A gente ouviu o relato do Lúcio, que está na fila de espera por um pulmão novo. E agora a gente vai ouvir, então, a Vivian Morgato. A Vivian, ela é transplantada, ela recebeu um rim do irmão. É isso, Vivian? Boa noite. Boa noite. É isso mesmo. Eu recebi um rim vivo, né? O rim do meu irmão, e a doação foi feita há 6 anos. E conta como é que foi, então, essa decisão. Neste caso, a gente estava conversando com o doutor Marcelo Sena, que coordena os trabalhos, né, de transplantes aqui em Limeira, na Santa Casa. E ele estava falando exatamente isso, né, do rim que é possível ser, né, dá para a gente viver com um rim só. E então, neste caso, você precisava do transplante e o seu irmão era compatível, então. Isso, a compatibilidade da gente, inclusive, é relativamente baixa. Nossa compatibilidade é de 25%, mas mesmo assim eu tive uma aceitação excelente. Eu sou lúpica e eu perdi a função renal, ele já estava complicado há um tempo, há uns anos. Fiz uma série de tratamentos até que há 6 anos ficou inviável viver nas condições que eu estava vivendo. Todos na minha família nuclear se propuseram a doar, mas o único que foi possível foi meu irmão caçula. Vivian, e você chegou a ficar na fila de espera para um órgão ou a primeira opção já foi consultar se familiares eram compatíveis? Como é que foi esse momento? A primeira passo que a gente teve foi fazer uma fístula no braço para que houvesse a necessidade de fazer diálise. Eu consegui fazer o transplante antes disso. Eu não fiquei na fila, eu consultei a minha família, como eles se dispuseram, o que muitas vezes não acontece. Eu já escutei muitas histórias no Hospital do Rim de São Paulo, em que os familiares não querem, eles se recusam. E como o meu irmão houve essa compatibilidade, eu não fui para a fila. E a cirurgia? Hoje, como é que é a sua vida? Se você não tivesse recebido esse rim, como é que você estaria hoje? Minha qualidade de vida é indescritível. Se tem a função renal direitinho, você está sempre cansado, seu corpo está como se fosse poluído. Tudo é muito difícil de fazer, subir uma escada, engordei muito, não conseguia fazer coisas muito triviais, mesmo assim, trabalhando, evidentemente. Mas hoje eu tenho uma vida maravilhosa, eu caminho, eu faço esporte, eu viajo, eu tenho uma vida mais do que normal e com up, né? Saber que eu tive aí uma segunda chance. Do seu irmão, porque isso é uma curiosidade também, né? Ele perdeu um rim, né? Para salvar a sua vida. E a vida dele também normal? Então, é normal. Meu irmão não mora mais no Brasil, está morando nos Estados Unidos, tem uma vida ótima, está muito feliz e muito bem também. Não houve qualquer complicação, porque o medo que algumas famílias têm é de dar algum tipo de complicação e tal. Não, ele tem uma vida absolutamente saudável, muito feliz e com essa sensação muito boa de efetivamente ter salvado a minha vida, que eu acho que não é pouca coisa, né? Transplantada, você tem que fazer, com certeza, acompanhamento médico, assim... tomar medicamentos. E a cirurgia em si, né? Nos dias após a cirurgia também deve ter... acho que com certeza você passou por uma fase de adaptação, né Vivian? Hoje já está tranquilo, inclusive sexta eu vou para São Paulo, eu faço acompanhamento no Hospital do Rim.
acontece agora de um problema que está acontecendo, de uma falta de medicamento que está atingindo vários transplantados no Brasil todo, que é seríssimo pra gente. Bom, após a minha cirurgia, realmente foi muito difícil, a recuperação ela foi difícil, eu tive alguns outros problemas, eu tive que voltar para uma nova cirurgia e passei por muita dor, mas uns 4 meses depois eu já estava muito bem, poucos meses depois uma vida completamente normal. Legal, Vivian. Muito obrigada por seu relato, viu? Você nos ajudou a fazer o programa, né? E com certeza está aí incentivando muitas pessoas que, dentro das famílias, né, pensam sobre isso. O seu exemplo mostra que realmente é um ato de amor e que vale a pena, né? Ah, com certeza. É o que eu posso dizer. Doe com certeza, doe órgãos. E muito obrigada pela oportunidade de falar sobre a minha experiência. Obrigada, Vivian. Legal, né, Muito Renata? bacana, né, essa história. Agora eu fiquei impressionada com o essa doutor história. fez assim com a cabeça quando ela falou sobre essa medicação. É para não ter rejeição, doutor? O que acontece? Quando você recebe um órgão, mesmo que você tenha compatibilidade, ela não é uma compatibilidade 100%. No caso dela de 25%, quer dizer, ela arriscou uma compatibilidade baixa. Você tem que tomar drogas imunossupressoras específicas. Por quê? Para o seu sistema imunológico não atacar o órgão transplantado. Porque é um corpo estranho, né? A princípio, o seu sistema imunológico entende como isso, se você não tem uma compatibilidade boa. Então, são drogas muito específicas. E quem fornece é a rede pública, isso porque são drogas muito caras. Então, é o grande problema, é o fornecimento, às vezes, verbas que deveriam ir para determinadas coisas são desviadas para outras. E não se limita só às medicações para transplantados. Pacientes aí com tumores, com câncer, que precisam de quimioterápicos específicos, não recebem por falta desses remédios na rede pública. E esses remédios, eles são responsabilidade do governo do estado, federal? No Brasil, a saúde é responsabilidade do Ministério da Saúde. Do Estado. Sem dúvida. Então, é o Estado que tem que fornecer. Por isso que existem hoje, inclusive, a farmácia de alto custo. São medicações muito caras. Então, o Estado é responsável pelo fornecimento dessas medicações. Muito bem. Vamos ler mais comentários? Por exemplo, a da Marina, né, que é a minha mamãe, que está acompanhando, ela fez uma pergunta aqui. Essa questão da família ter que autorizar. Aí ela cita um caso. Se, de repente, uma pessoa de rua, um morador de rua, e ele é atropelado, enfim, vai para o hospital, não tem quem autorize, não tem família que possa dar o aval. Aí o procedimento não pode ser feito. Não, não pode ser realizado. Só é realizado com autorização de um familiar. Ok. Mais perguntas? Bom, tem mais perguntas aqui. Estou até perdida aqui em algumas perguntas, mas uma outra pergunta do Rodrigo Meira é: a gente escuta coisas absurdas sobre retirar órgãos, mas precisa de exames de compatibilidade? Sem dúvida. Você não pode transplantar um órgão num paciente que não tem uma compatibilidade por causa disso. O sistema imunológico... Mas é compatibilidade de sangue? Não, são vários testes que são feitos. Não é só a compatibilidade sanguínea. Porque senão o sistema imunológico desse paciente vai destruir o órgão transplantado, mesmo você usando droga imunossupressora. Então, tem que haver uma certa compatibilidade. Senão, não tem como você transplantar o órgão. Doutor, hoje chegou a informação de que mudaram os critérios que definem morte encefálica e afetam a doação de órgãos. Que mudanças foram essas que aconteceram? Notícia quentinha, né, Renata? Essa aí hoje mesmo, né? Essa portaria deve ser oficializada, acredito que até o final desse mês. Na realidade, não mudaram os critérios que definem. Mudou-se a rigidez dos profissionais que atestam esses critérios. Então, antigamente, você tinha que ter o exame de 2 equipes. Uma equipe necessariamente com um neurologista ou um neurocirurgião e uma outra equipe com outro médico sem necessidade de uma especialidade específica. Hoje, não. Hoje, para você atestar morte cerebral, continuam sendo 2 equipes diferentes, mas tem que ser ou um médico neurologista, ou um médico neurocirurgião, ou um médico de terapia intensiva, ou um médico que mexe com o setor de urgência e emergência. Então, que mexe com trauma, com cirurgia de urgência e emergência. Então, tem que ser um desses 4 profissionais. Você pode ter profissionais que não pertencem a essas categorias, mas eles têm que ter uma certificação, um curso específico que vai ser ministrado, em que ele se torna apto a fazer esse diagnóstico. Agora, o doutor Kika, Silvio, essa questão da negativa, quando a família fala para vocês, não,
Vocês conseguem entender os motivos, assim? Cite alguns exemplos, pode ser... Na realidade, no caso, normalmente não Tem é... muito isso. A maioria dos pacientes nega a doação. Eu diria para você que não é nem a maioria, eu diria que é a imensa maioria. E eles alegam o quê? O que eles dizem? Tem N razões, mas principalmente a pessoa ter a esperança de que aquele ente querido dela vai resistir, vai reverter o processo e vai sobreviver. É aquela esperança, não é, Kika, Silvio, de que um milagre vai acontecer. Não é, mas o que vocês podem falar para essas pessoas? Né? Nós até esperamos, sim, né, esse milagre. É isso que o doutor acabou de partilhar conosco. Precisa dessa consciência das pessoas, precisa dessa mobilização das pessoas, né, de que realmente morte encefálica, o paciente morreu, né? Então, acho que precisa mesmo essa abordagem, falta informação. Isso que né, você está colocando, pessoas. que é muito importante, porque uma vez que você tem o diagnóstico de morte encefálica, você está autorizado pela legislação a comunicar à família, né, o seu parente morreu. Ah, meu coração, ele morreu. Ele não tem volta. É irreversível o processo. Parece que as pessoas acreditam só essa coisa do caixão, né? Quando... É triste falar isso, mas quando a funerária vai buscar o corpo... Nani, é aquela coisa, né? Elas imaginam que se tem batimento cardíaco, o médico está me enganando. O médico está me enganando, está acontecendo alguma coisa. Não, aquele doente está vivo por remédios e por oxigênio, por um aparelho que está respirando por ele. Eu até penso assim, que existem duas possibilidades. Existe sim a possibilidade também da esperança. Eu acho que isso ninguém pode roubar tirar isso das da pessoas. pessoa. Não pode. Se elas acreditam, né, que realmente há possibilidade de haver esse milagre, nós não podemos roubar isso dela, né? Ninguém pode tirar isso dela. Mas é isso que tem que ficar claro, é o outro lado da moeda, né? Não, porque de assim, nós entendermos que realmente morte encefálica, né? Paciente morreu. Eu então, acredito precisa mais de informações. Porque primeiro eles podem falar não, né? Não quero. Mas aí vai passar um tempo, o médico vai voltar e falar, olha... Mas esse prazo é muito curto, pelo que o doutor estava dizendo aqui. Falei. Esse prazo tem que se decidir muito rapidamente. Eu não sei, mas eu acredito que vocês podem me corrigir se eu estiver errada. Eu acredito que nesse caso da negativa, muitas famílias acabam rejeitando, negando, principalmente por conta da religião. Né? A fé delas acabam levando a acreditar de que um milagre, algo divino vai acontecer. Eu não acredito só na fé, eu acredito nisso, a esperança. A esperança. É a esperança. É a esperança. Você vai falar pra uma mãe, a esperança, né? ela muitas vezes não está só ligada à religião. Exatamente. Ela está naquele instinto da sobrevivência, de acreditar para Deus, né? Essa de algum ser, não precisa ser necessariamente Deus, mas de alguma forma, de algum jeito, aquilo vai se reverter. Exatamente. Evidentemente, nós moramos num país predominantemente católico e evangélico. Sim. Então, a religião predominante é essa. Mas, assim, eu vou dar um dado para você. Tenho 23 anos de formado e nunca ouvi, li nenhum relato ou descrição em qualquer lugar do mundo de um paciente morte cerebral que voltou. Nunca, em lugar nenhum do mundo. Então, assim, é uma situação que, por mais religiosidade, você tem que tentar se render muito ao lógico, ao fato, à realidade, à estatística. Aquilo é uma coisa que não é reportada, nem vista, nem descrita em nenhum lugar do mundo. Uma vez constatado, diagnóstico fechado, morte encefálica, nunca se teve um relato de um paciente que acordou. É por isso que as pessoas precisam de informação, saber disso, né? Saber que não existe possibilidade a partir do momento em que houve esse diagnóstico definitivo. Agora, Kika, você acredita que por você ter uma formação na área da saúde, isso te ajudou muito nesse momento? Me ajudou bastante. Que eu acredito que, assim, muitas pessoas não têm nenhum tipo de contato. Me ajudou no fato da informação, daquilo que as pessoas são carentes. Essa informação eu tinha e consegui passar para a minha família.
Então, eu não sofri essa carência de informação, que é aquilo que falta para as pessoas na hora da decisão. Então, como profissional, o que não me faltou foi essa grandeza da informação, né? Realmente, morte cerebral, realmente morreu. Só que aquilo que eu falei para você, existe... tem relatos, eu trabalhei também muito dentro do meu coração, da minha alma, a fé, a possibilidade realmente daquilo que o doutor falou. É que a gente ouve, né? Aquelas pessoas que falam assim, mas não era a morte cerebral constatada, mas aquela coisa. Eu estava na beira da morte, desacreditado. Exatamente. A gente sabe, isso é uma coisa corriqueira. Isso não é morte cerebral, né? Então, não é, exato. Tem pacientes que quase morreram, mas não morreram. Exato, então. A morte cerebral, você dá o diagnóstico de que o paciente morreu. Você está autorizado a virar para a família, olha, tem morte cerebral, seu parente, ele morreu, ele está morto, ele não vai ressuscitar. Pelo menos não há um relato de um milagre nesse sentido. Será que isso é mais difícil no caso, como foi do Jonas? Porque o Jonas não foi aquela coisa imediata, né? Morreu no local, por exemplo. Daí a família, né? Mas é que daí se morre no local, daí não tem possibilidade de... Então, é isso que daí já não teria possibilidade, mas né? Eu penso assim, o que assim, aconteceu muito forte conosco é realmente o entendimento. Morte cerebral, morreu, não tem mais jeito... E muitas vezes as pessoas ficam nessa esperança, né, de não, vai voltar à vida. O que eu passaria para essas pessoas? Que o grande milagre, a grande esperança de vida é você ter a oportunidade. Com aquela dor, eu sei que a dor é imensa que você pode estar passando, é você ter a capacidade de ver a vida em outra pessoa. Então, para nós... Mesmo sem saber quem ela exatamente, é, né? Mesmo sem saber quem ela é. Para nós, o que nos mantém de pé hoje, isso a gente fala para todas as famílias, para todos que têm os seus entes queridos ali e que vai passar um momento desse. Nunca se esqueça, o que vai fazer você ficar de pé, o que vai fazer você levantar todos os dias, ter motivos, né, e ter motivo para levantar, é você ter a capacidade de se desprender e realmente fazer esse ato que é extraordinário. É isso que nos alimenta, isso que faz a gente respirar. Eu saber que um pedaço do meu filho, o Jonas, ele vive em 4 pessoas. É isso que faz eu levantar todo dia de manhã e lutar com a vida. É isso que faz eu levantar todo dia de manhã e dizer obrigado, Deus, porque o Jonas, ele veio a esse mundo, ele viveu 13 anos, bem vividos, maravilhosos, extraordinários, e teve a capacidade de dar a vida para mais 4 pessoas. E essa notícia boa, né, doutor? Que bonito isso, né? Também, né, doutor? Porque a gente fala da notícia da morte, mas e quando você leva para um paciente e fala, olha, o seu coração chegou? Eu canso de presenciar, de viver essa situação no dia a dia, mas eu não canso de me emocionar em ver a grandeza de uma pessoa conseguir momento de dor, como é a perda de um filho. Eu falo, só quem é pai e mãe para saber, Deus o livre, imaginar uma situação dessa, conseguir superar isso e ter uma atitude de amor ao próximo, de fraternidade. Muita grandeza, né? Meu Deus do céu. A gente se sente desse tamanhozinho. Desse tamanhozinho, né? Eu me sinto assim às vezes também. Agora, Silvio, Kika, vocês, depois disso tudo, eu acredito que vocês devem ter tido um momento, né, de... enfim, respirar, entender o que aconteceu, etc. Mas depois vocês continuaram, né? Vocês são chamados muitas vezes para palestrar. Como é que vocês têm sido chamados aí para dar esse exemplo, inclusive, de superação e também exemplo de fé e de esperança e tudo mais? Olha, nós nos colocamos à disposição até mesmo por conta... Já tínhamos essa vivência, né, da igreja, de palestra, de pregações em todos os lugares. Com esse acontecimento, é lógico que isso aumentou e muito, porque tantas e tantas pessoas, eles querem,
né, saber como nós fizemos para superar tudo isso, né? E sempre que nós vamos falar com as pessoas, tanto nas igrejas, nas empresas, onde quer que nós estamos indo para falar, né, dessa realidade, é isso que nós passamos para as pessoas, né? O que nos mantém de pé é nós sabermos que o Jonas, ele vive. O Jonas não morreu, né? Nós entendemos que o Jonas não morreu, ele está mais vivo que nunca, porque tantas e tantas pessoas, através de nós estarmos de pé, tantas e tantas famílias se renovaram. Os pais começaram a amar mais os seus filhos, os filhos começaram a amar mais os pais, as famílias. Isso as pessoas vêm trazer para a gente. No dia em que o Jonas estava sendo velado, né, uma fila imensa, que foi uma comoção geral na cidade, mais de 10 mil pessoas passaram por lá. Pessoas ficaram 3 horas na fila para ver o Jonas e nos abraçar e dizer para nós o seguinte, né, em vários abraços: olha, esse garoto transformou a minha vida, esse garoto transformou a minha família, né? Por quê? Porque nós realmente mostramos que é possível você superar. A dor é grande, é lógico que é, mas você superar tudo isso com um ato de amor. E o grande ato de amor é você saber que o seu próximo, aquele que está ali do seu lado, né, ele está precisando também, e ele pode se levantar, e ele pode ter uma vida nova, né? Ele pode, e aquela pessoa que às vezes recebeu um órgão do Jonas, pode ser uma pessoa que vai decidir, né, algo extraordinário nesse mundo. Pode ser um médico que vai curar tantas e tantas vidas, né? Vai ser usado para curar tantas e tantas vidas. Então, a pessoa, nós não sabemos quem é, mas há essa possibilidade. Então, é esse ato que faz a gente viver. E nós estamos passando isso para tantas e tantas pessoas. Isso até gerou, né, um livro que nós fizemos, né, nós escrevemos, e que... Já foi publicado? Já foi publicado. Olha, Transforme seu deserto em milagre. E onde está disponível esse livro para quem quiser? Na livraria Divina Providência, na rua 7 de setembro. Isso. Né, bem? Tem disponível lá. Lá a gente fala, um capítulo do livro, a gente fala sobre a doação de órgãos. A importância que isso foi para nós, para a nossa vida, né? E para a vida de tantas e tantas pessoas. Então, vale a pena. É gratificante, é algo extraordinário, é algo que nos levanta, é algo que nos dá vida, que nos dá força, né? E nos dá presentes maravilhosos, né? Presentes maravilhosos. Quando você tem a oportunidade de ver uma pessoa se levantar, quando você tem a oportunidade de ver uma pessoa mudar de vida por uma atitude sua, por um testemunho seu, isso não existe nada que pague, nada. E os relatos, até de uma pessoa que lê o livro, desse relato, que nós falamos dessa importância do que foi para nós. Então, uma família de 3 irmãos, uma era renal crônica por 9 anos. E os outros 2 irmãos, uma era compatível e a outra não. E justamente a que era compatível era contra doar, né, o rim para a irmã. E após a leitura, né, do livro, decidiu, né, doar o rim para a irmã. Ai, gente, então, é algo assim, esses 2 anos e meio, né, da nossa história, da nossa vida, é algo assim sobrenatural. Eu falo que eu e o Silvio, a gente tem vivenciado, né, na nossa história, na nossa vida. Nós fizemos aí a primeira edição, já estamos trabalhando a segunda, né, edição do livro. Então, graças a Deus, realmente está sendo um sucesso. E agora, aí nessa próxima edição, vai vir um capítulo especial. Sim, com a vinda do Samuel, não é? O Deserto Floriu. O primeiro foi Transforme o seu deserto em milagre. Com o segundo livro. livro. O segundo livro virá provavelmente com esse nome, né, de O Nosso Deserto Floriu. Dr. Marcelo Sena, e as pessoas assim que quiserem tirar mais dúvidas sobre doação de órgãos, sobre captação, sobre transplante, a Santa Casa, ela tem profissionais que vão a determinados lugares ou não? Tem só canal por meio de rede social, Na site? realidade, através das redes sociais, as pessoas podem estar encaminhando isso chega para a gente vai estar, né, respondendo sem dúvida nenhuma, tirando as dúvidas. E nós temos aí projetos de campanhas na cidade para poder fomentar cada vez mais esse assunto, esse tema, para, como eu disse para vocês, quanto mais esse assunto estiver presente no dia a dia da população,
mais isso vai ser aceito e tido como uma coisa normal, um ato, como foi falado, um ato de amor ao próximo, um ato de você poder ajudar uma pessoa. E, com certeza, o número de doações vão crescer. Eu não tenho dúvida nenhuma a esse respeito. Doutor, essa questão da faixa etária, é uma dúvida. Tem o fato do Jonas, uma criança ainda, os órgãos, eles podem ser doados aí para qualquer pessoa, de qualquer faixa etária? Como é que é feita essa decisão? Depende muito do órgão, tem a ver também com idade, com tamanho, você tem uma faixa... Então não é só quem está na fila em primeiro lugar, né? Assim como o doador, acima de 80 anos a gente não aproveita os órgãos da pessoa. Tem também o critério de morte cerebral do diagnóstico, ele muda com a faixa etária, quanto mais novo o intervalo entre os exames é maior, porque a reserva funcional, a capacidade de recuperação da criança, do neonato, do recém-nascido, da criança de baixa idade, ela é muito maior que a do adulto. Então existem esses critérios, mas assim, é muito da compatibilidade em tamanho também, para a função do órgão, não tenha dúvida disso. Muito bem, Rê. Vamos lá, né? Tem muita gente, enfim, fazendo perguntas aqui. Eu me perdi aqui, Nani. Você consegue aí? Depois a gente passa as perguntas para o doutor, mas assim, agradecer o Wilson Bardini, a Lourdes Bertanha, a Sandra Cristina, a Isa Depilações, a Cíntia, nossa amiga jornalista que está nos acompanhando também, o Rodrigo, a Maiara, o Adriano Adai, um grande abraço para ele, a Luciane Barbosa de Oliveira, o Rodrigo Meira, deixa eu ver mais aqui. A Rosa Barreira, a Rosa RC, o Márcio Burati, como você já citou, a Silvana Garré também nos manda um abraço, a Giovana Lopes, o Anderson Nascimento, a Ângela Oliveira, o Jefferson... Aliás, Nani, a Ângela Oliveira diz o seguinte, que linda a barriguinha da Kika, dá pra ver já da mandou um beijinho. 16 semanas. Exatamente. Bom, a Simone Frasnelli também está nos mandando um abraço, o Jefferson Severino, a Sandra Cristina, a Rita Zacarias, Samira Silveira, o Luiz Carlos Caires, enfim, muita gente participando do programa. Vou ler mais dois comentários aqui. A Giovana Lopes diz, professora sua linda, você é um exemplo. Obrigada, É professora também, né, Kika? Professora também. E também a Larissa Medeiros, ela diz aqui, gratidão em ter o privilégio de conhecer a família Brito e mais que isso, estar aprendendo tanto com suas vivências. Obrigada, doutor Marcelo, por nos reportar tamanha informação. Parabéns pelo trabalho e também parabéns aqui pelo programa. Larissa Medeiros está deixando essa mensagem. Aliás, Larissa, quem quiser assistir o documentário seu, aqui, né? Seu e da Paula, já está no YouTube. Como é que as pessoas... então tá. A gente divulga aqui na rádio também, porque vale a pena. É um documentário que também incentiva este ato de amor. Com certeza. E também as pessoas que tiverem dúvida também, como o Dr. Marcelo Lucena disse, deixar o recadinho lá na página da Santa Casa. Da Santa Casa, a gente vai estar respondendo assim que possível. Bom, a gente tem que ir embora, o programa está acabando. Eu queria, então, as mensagens finais da Kika, do Silvio e também do Dr. Marcelo Lucena. Podem falar. A mensagem final é que eu gostaria de passar para todos, não tenham medo de poder dar esperança para outras pessoas, né? Sejam capazes de se doar, né? E ver, né, no olhar de uma outra pessoa, ela poder ter a vida novamente. Então não tenham medo. A dor, ela chega no momento da nossa vida, mas ela, com a nossa atitude, com o nosso gesto de se doar, ela fica mais amena na nossa vida e a gente consegue viver com mais tranquilidade. Eu jamais conseguiria dormir em minha vida se eu não fizesse esse ato, né? E tendo a possibilidade do Jonas dar a vida para mais 4 pessoas. Kika? A minha mensagem é que o amanhã não existe. A minha vida ela foi mudada questão de segundos. Então nós só temos hoje para amar. O hoje ainda é muito, só temos agora. O tempo é agora. O único tempo que toda geração humana, né, que nós temos é só o agora. Daqui 1 minuto ele ainda também não existe. Então que nós possamos realmente não perder tempo, possamos gastar a nossa vida, gastar o que temos, gastar tudo o que somos para amar.
Doutor Marcelo? Eu acho que o Silvio colocou da melhor forma possível. A doação, na realidade, ela não é a morte. A doação é a oportunidade que você dá para que um pedaço daquela pessoa que você ama continue vivo em alguém. E dê a essa pessoa esperança de ter uma nova vida, de ter um futuro, de poder voltar a ter qualidade de vida. Então é um ato de amor, é um ato de fraternidade, e que quanto mais nós debatermos isso, mais esse ato vai ser uma coisa normal e presente na vida das pessoas. Obrigado pela oportunidade novamente. Que bom, né, Renata? Essa é a parte melhor do jornalismo, assim, até agradecer a todos que participam deste programa, o Gustavo, a Daiane, o Caio, o Bruno. O Bia, que não está aqui hoje. O Bia, que não está aqui também. Enfim, mas que delícia, que bom a gente poder passar essa mensagem, né? É tanta coisa pesada que a gente tem que divulgar por conta da nossa profissão. De alguma forma, a gente consegue... colaborar por meio da informação. E como a Kika disse em determinado momento, é o que as pessoas estão muito carentes hoje, de informação. E nesse caso da doação de órgãos, eu acredito que mais ainda reflexo disso é a quantidade de pessoas, de famílias que rejeitam a possibilidade, a autorização, né, da captação de órgãos dos seus entes queridos. Então, eu me sinto muito honrada em poder participar desse bate-papo aqui com vocês e de ter vocês aqui conosco no estúdio, colaborando tanto para o enriquecimento, para a informação de toda... Para transformar a sociedade de mesmo, toda né? a população. Então, a gente se sente também com aí missão cumprida nesse aspecto hoje. Porque amanhã a gente também tem outras missões também, poder levar mais informação para as pessoas. Eu agradeço muito por hoje. O programa, o 2.1, agradece vocês. E eu só tenho mais um recadinho, Nani. Que é um recado muito bom também, Que é um né? recado muito bom. Eu acho que o Dr. Marcelo Sena aqui vai gostar também. Ele vai gostar, Dr. Marcelo acho que ele vai gostar. Promoção especial Cângaro. Opa! Porção, olha, gente, presta atenção. Porção de enroladinho de palmito com presunto olha a imagem, e queijo por R$ 29,90. É uma delícia, gente. E também, Nani, tem o Double Shop. Continua a promoção do Double Shop. Olha que delícia. Toma um, ganha outro, gente. O Double Shop, sabe, doutor, aquela caneca congelada? Bem suadinha, então, não é? doutor, tá na promoção, viu? Lá no Cangarô. Ela é válida apenas nessa terça-feira. Ainda dá tempo, gente. A noite é uma criança, final de ano, tem muita gente de férias aí. Dá tempo de correr lá no Cangarô nessa terça-feira, dia 12, também amanhã. Continua a promoção, tanto do enroladinho, da porção de enroladinho de palmito com presunto e queijo, quanto do Double Shop. Então, venha confraternizar no Cangarô, promoção Happy Hour Double Shop. Para receber novidades e promoções no WhatsApp, envie a palavra Cangarô para o número 19, olha lá, 974143079. 974143079, reservas e informações também pelos telefones 3792-9002, 3703-0203. O Cangarô fica na Avenida Saudades, 1341, no centro, Limeira, ali bem em frente ao Colégio Anglo. Exatamente. E na nossa página do 2.1, a gente também divulga as promoções do Cangarô. E o Cangarô também está nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Gente, tem promoção todo dia, né? A Renata falou sobre essa do enroladinho de palmito, mas tem também a promoção da cebola, dos anéis. Eu vi os anéis de Lula, isso eu vi, acho que semana passada. Foi, né? Enfim. Bom, todo dia tem promoção. Da costelinha, enfim. Todo dia tem promoção no Cangarô. Nani, você tá falando tudo isso perto de uma grávida. Fica. Fico com vontade. bolso. O bolso do Silvio. É isso aí. Bom, gente, muito obrigada pela presença de vocês, né? O programa, sempre lembrando, o programa continua na nossa página, então se você quiser assistir depois, amanhã, de madrugada, enfim, todos nós compartilhamos nas nossas páginas do Facebook também. Então, agradecer a sua audiência, a sua participação e na semana que vem tem mais. É o programa que antecede o Natal e a gente vai trazer muitas dicas de presentes aí para todos os bolsos, para todos os gostos, no programa da semana que vem. Tchau, Rê. Tchau, Nani. Até terça. Até terça que vem. Um grande beijo para você que está aí do outro lado. Até terça que vem.